Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula conceitual e hoje a gente vai tratar sobre a unidade número 5, que é a nossa última unidade. Vamos então para a nossa temática que segue o título descrito no nosso livro conceitual. Então, o tema é Principais Setores da Gestão Urbana e o nosso objetivo é tratar os principais setores vinculados à infraestrutura das cidades, quais sejam saneamento básico, energia elétrica, mobilidade urbana e algumas novas tecnologias de cunho sustentável para beneficiar o planejamento urbano. Então, o nosso plano de aula também segue os subtópicos disponível na unidade: 1. Saneamento básico, 2. Rede elétrica, 3. Mobilidade urbana e 4. Novas tecnologias para o uso no planejamento urbano. Vamos começar então, pessoal? Vamos falar sobre saneamento básico. Então, no Brasil, a Lei de Saneamento Básico é a 11.445 de 2007. Esta prevê obrigações para o poder público como a necessidade de elaboração de um plano de saneamento básico, mecanismos de controle social, sistemas de informações sobre os serviços articulados com o Sistema Nacional de Informações de Saneamento. Então, de acordo com o artigo 2º dessa lei, os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais. Universalização do acesso. Existe no Brasil inúmeras regiões ainda onde a questão da universalização do acesso ainda não é garantida. Existe grande problema causado com relação à falta de saneamento básico, e como saneamento básico é um aspecto muito amplo, como exemplo, a gente fala só sobre a questão de esgotamento sanitário. Tem muitas regiões do nosso país que sequer o esgotamento sanitário ou a coleta de resíduos sólidos está garantido. Então, isso ainda é um desafio para vocês, a condições de futuros gestores públicos, para conseguirem lidar com essa problemática que faz parte aí de realidade de pequenos, médios e grandes municípios, tá bom? Continuando então, dentro do saneamento básico, a integralidade, compreendida como conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados. Também ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção no meio ambiente. Continuando também com relação ao dispositivo legal sobre saneamento básico. Disponibilidade em todas as áreas urbanas de serviços de drenagem, de manejo das águas pluviais, adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado. Muitos municípios não têm essas galerias, ou essas galerias não estão dispostas de maneira adequada ou sequer foram inseridas. Nós temos vários exemplos espalhados aí pelo Brasil que não estão colocados os serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais adequadas. O que acontece? Toda a parte asfáltica, onde a água corre, se ela não tiver uma drenagem adequada, ela pode escoar para as áreas onde, por exemplo, não há locais específicos ou até ocupações irregulares, que já tem processo de erosão, e isso pode se agravar muito mais. A gente está falando sobre o processo tão adequado e essencial, inclusive para a garantia de saúde da população, porque à medida que chove, ela também acaba, essa água, ela traz uma carga muito grande de poluentes. Então também é essencial que haja galerias dispersas por toda a cidade, dando conta de onde as pessoas vivem e com a drenagem feita adequada, porque existem muitos problemas em alguns municípios em que qualquer chuva promove grandes alagamentos, promovendo problemas muito graves e prejuízos tanto ao patrimônio público quanto ao privado. E nos períodos de grandes chuvas ou em determinadas regiões, todo ano a ocorrência de chuvas acaba prejudicando toda a população e danificando o patrimônio privado, inclusive casas, comércios, enfim. Por isso é tão essencial e está previsto dentro da Lei de Saneamento Básico. Vamos continuar? Adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais. Algumas cidades e algumas regiões têm as suas peculiaridades que devem ser respeitadas.
Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante. Também eficiência e sustentabilidade econômica, utilização de tecnologias aprimoradas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas, transparência das ações baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados, controle social. A questão da transparência das ações, muitos municípios, ou então em grandes escalas, esse acesso à informação, muitas vezes ele é garantido, mas não é garantido de maneira acessível à população. Os dados estão disponíveis, as informações são colocadas, mas muitas vezes os embasamentos são tão técnicos, tão específicos, que a maioria da população que não tem conhecimento sobre a área consegue entender o que está colocado ali. Então, apenas números, dados de espécies. Então, é preciso garantir que o direito à informação seja garantido não só por via desses mecanismos, mas que a qualidade da informação seja garantida a todos os cidadãos e pessoas com diferentes níveis educacionais possam entender todas as informações que estão ali colocadas. Continuando, nós temos também segurança, qualidade e regularidade, integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos. A Lei 445 de 2007 também define uma série de requisitos para o plano de saneamento, entre eles o diagnóstico da situação atual, os objetivos e metas para o futuro, programas, projetos e ações necessárias. O controle social deve ser feito por meio de um órgão colegiado de caráter consultivo, com representações dos titulares dos serviços de órgãos governamentais relacionados ao saneamento. Então, ver que nessa lei também está garantido a gestão democrática para que a população possa participar de todas as definições e também cobrar que os seus direitos sejam garantidos. Vamos mais uma vez aqui, pessoal. Os principais setores do saneamento básico, então, são abastecimento de água, consiste na retirada da água potável de uma fonte bruta, que pode ser tanto subterrânea quanto superficial, a qual é transferida para a rede de tratamento e, em sequência, para o reservatório onde é distribuído para as residências. O abastecimento de água foi colocado pelo professor André Sampaio dentro do nosso livro, com uma descrição específica, até para vocês entenderem dentro do conceito o que seja o abastecimento de água, tá? Então, descrito dessa forma e também com as prerrogativas legais, a gente consegue atender então aos critérios determinados e aqui nós vamos mostrar só os principais setores. Vamos continuar com relação aos principais setores, tem coleta e tratamento de esgoto. Então, depois que a gente utiliza a água para alguma finalidade, ela dá origem ao que chamamos de esgoto. Ele pode ser classificado em 3 formas: doméstico, industrial e pluvial. A rede pluvial. O manejo de águas pluviais consiste no conjunto de intervenções estruturais e não estruturais, com o objetivo de controlar o escoamento superficial nas cidades, evitando assim desastres naturais relacionados ao excesso de água e doenças decorrentes de inundações. Essa questão eu já dei um exemplo agora mesmo para vocês com relação à rede pluvial. Outro é o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. Os resíduos sólidos podem ser classificados em domésticos, hospitalares, comerciais, industriais e especiais. Especiais se integram na condição de entulhos de construção civil ou matéria animal e vegetal. Podem ainda ser classificados de acordo com sua composição química em orgânicos e inorgânicos. Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. Quando a gente fala sobre gerenciamento de resíduos, portanto, nós temos diversos setores integrados no mesmo só. Então, com a relação ao planejamento urbano e meio ambiente, quando é tratada a questão do saneamento básico, se insere a questão do gerenciamento dos resíduos sólidos, a gente tem que pensar que tem que estar garantidas todas essas relações, inclusive, em alguns casos, terceirizando determinado setor, quando é necessário, como a questão do recolhimento de lixos hospitalares, enfim, a questão dos entulhos. Dependendo da organização do seu município, alguns serviços são disponibilizados pelo poder público por meio de contratação de serviços privados, então que acabam atendendo a demanda da população. E a questão do gerenciamento de resíduos sólidos urbanos ela é essencial e ainda padece de uma gestão, de um planejamento e uma gestão muito eficiente.
Municípios de médio e grande porte ainda padecem muito com relação à questão do resíduo, que pela ausência de integração do setor e até mesmo pela realidade dos municípios acaba ficando relegado e as pessoas acabam não percebendo o quão importante é a questão do gerenciamento, porque à medida que você recolhe o lixo e você coloca ele para fora da sua casa, você acaba não convivendo com a questão do resíduo sólido. Mas toda a cadeia deve ser pensada desde o momento da embalagem, quando ela é produzida. Por isso que as indústrias devem estar integradas, então, dentro do planejamento dos resíduos sólidos, para entender o quão complexo e o impacto ambiental que isso gera. Municípios ainda não têm lugares adequados para jogar os seus resíduos e tampouco programas efetivos para incentivar a população a fazer o descarte adequado ou até mesmo da não produção de lixo, que já em países pelo mundo todo, ou municípios pelo mundo todo, isso já é adotado como a questão de armazéns que voltam a produzir então, a vender os seus produtos por quilo, colocando em saquinhos plásticos, em sacolas não plásticas e sim de papel, vendendo seus produtos por quilos, por exemplo. Isso acaba sendo uma alternativa mercadológica e que também acaba reduzindo muito a questão da produção do lixo. Eu já disse para vocês em outras aulas também, o município do Rio de Janeiro aboliu o uso de canudinhos plásticos. Essa é uma ação que faz muita diferença, principalmente sendo um polo turístico com além de ter uma grande população ainda, o volume de pessoas que passam pelo Rio de Janeiro é muito grande. Então, pequenas ações com relação à questão dos resíduos, seja ele orgânico ou inorgânico, vai fazer diferença sim no seu município. E essas ações podem ser adotadas desde o lugar onde você mora, onde você trabalha e também a comunidade onde você convive. Então, lembrando, a questão dos resíduos sólidos urbanos é grande, complexa e é muito necessário que haja um envolvimento de toda a população. Vamos lá? Então aqui vamos falar ainda sobre a questão dos resíduos sólidos, mas sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então é importante essa questão que a Política Nacional de Resíduos Sólidos dá também todas as diretrizes com relação ao que deve ser feito. Mais uma vez, o instrumento legal ideal, colocando como deve ser gerenciado cada setor dentro da questão dos resíduos sólidos. E ela é de 2010, ainda muito recente, colocando em termos de progressão e evolução da aplicação das leis do nosso país. A gente pode considerar ainda que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela é recente, mesmo quase após 10 anos. Vamos lá, então, menos de 10 anos, quase 10 anos. Vamos lá, então, Política Nacional de Resíduos Sólidos por meio da Lei 12.305 de 2010. Então, de acordo, eu coloquei aqui o artigo 7º, nós temos outras informações no livro que não dá para abarcar aqui na nossa aula, mas eu coloquei o artigo 7º. Os objetivos são proteção da saúde pública e da qualidade ambiental, não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços, adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais, redução do volume da periculosidade, dos resíduos perigosos, incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados, também a gestão integrada de resíduos sólidos, a articulação entre as diferentes esferas do poder público e dessas com o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos. Também a capacitação técnica continuada da área de resíduos sólidos, regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, prioridade às aquisições e contratações governamentais para a. Produtos reciclados e recicláveis, b. Bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis, também integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada do ciclo de vida dos produtos. Ciclo de vida dos produtos é o que eu acabei de falar para você, né? Desde o momento em que esse produto
essa matéria-prima é concebida, até a geração do produto efetivo, que não é mais uma matéria-prima, como é que ela é colocada à disposição para os consumidores, de que maneira é consumida e como esse resíduo gerado ele é descartado. E para onde esse resíduo vai? Isso seria o ciclo completo. Quando eu coloquei aqui a prioridade nas aquisições das contratações governamentais, eu coloquei esse dispositivo para vocês pensarem em uma nova forma de planejamento urbano e meio ambiente. De repente, a mudança relacionada a essa questão, quando ela é inserida, ela traz muito progresso para o município e pode fazer grande diferença. Muitas vezes esse quesito não é respeitado, ele não é inserido como uma questão primordial, mas ele pode sim mudar a qualidade da produção com relação à questão dos resíduos sólidos. Também em relação às comunidades envolvidas com relação à questão do resíduo sólido, as cooperativas e associações de catadores dos municípios, muitas vezes eles não recebem o incentivo adequado ou ainda funciona de uma maneira muito precária, sem assistência adequada, com pouca parceria efetiva para que aquilo realmente se torne um ponto de evolução, tanto para o município quanto de renda, de sociabilidade, para aqueles cidadãos que lá estão instalados, que estão colocando o seu trabalho diariamente envolvido nisso, estão prestando um grande serviço público para toda a comunidade e muitas vezes não têm o devido reconhecimento social, muito menos financeiro. Então é essencial o envolvimento de toda a cadeia produtiva, inclusive para beneficiar as associações e cooperativas envolvidas na questão de coleta e destinação dos resíduos sólidos, tá bom? Nós vamos então partir agora para um outro subtópico, também dentro da unidade 5, e a gente vai falar agora sobre rede elétrica. Vamos aqui falar sobre algumas informações relacionadas, quais as distinções e principalmente com relação ao que existe de tecnologia hoje disponível e a razão pela qual ela não é utilizada. Vamos lá? Então, rede elétrica é o sistema de distribuição de energia elétrica no Brasil. Ele é regulado por resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL, as quais, por sua vez, se orientam pelas diretrizes estabelecidas nas leis aprovadas pelo Congresso Nacional e nos decretos estabelecidos pelo Executivo Federal. Antes da privatização do setor, no início dos anos de 2000, as empresas eram verticalizadas e não havia separação dos negócios da cadeia produtiva. O que se insere na condição de cadeia produtiva? Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Hoje, independente, as distribuidoras são o elo entre o setor elétrico e a sociedade. A conexão e o atendimento ao consumidor do ambiente regulado são realizados pelas distribuidoras de energia. Além delas, as cooperativas de eletrificação rural, entidades de pequeno porte, distribuem energia elétrica exclusivamente para os seus associados e a energia elétrica é a energia efetivamente entregue aos consumidores conectados à rede elétrica de uma empresa de distribuição. Também essa rede pode ser aérea, suportada por postes ou por dutos subterrâneos, e o setor privado, então, é responsável por 67% da energia distribuída no país. No Brasil, portanto, a energia utilizada pelos cidadãos não assume grande porcentagem no total. O grande consumo é industrial. Chamar atenção para vocês sobre essa questão aqui do consumo de energia elétrica. Geralmente as campanhas têm muito foco o usuário doméstico, quando a gente tem na realidade do nosso país são as indústrias, né, que consomem a maior parte da energia elétrica. Quando a gente está pensando em termos de distribuição da rede, atendimento aos cidadãos com relação ao uso da rede elétrica, mesmo sendo o serviço oferecido pela rede privada e sendo também feito toda a parte de regulamentação feita a partir de diretrizes e de leis federais, a gente tem que pensar no corpo de planejamento urbano da cidade, como é que essa rede é distribuída e pensando que a maior parte do consumo são feitos pelas indústrias e não pelos consumidores. Aquelas campanhas para conscientização sobre o uso, muitas vezes não tratam sobre essa questão especificamente e quem acaba sendo onerado, a maior parte das vezes, é o consumidor doméstico e a gente sabe que há uma série de incentivos aí, tanto para grandes produtores rurais, quanto também para os grandes produtores da indústria. Se a gente pensar nessa realidade, lembre-se sempre que eu falo sobre gestão pública, a gente tem que pensar na cadeia como um todo,
Não deixar de olhar as questões relacionadas à pesquisa. Sempre investigue, pergunte-se o porquê sobre todas as questões, mesmo que elas estejam naturalizadas, para que vocês possam entender o quão complexo é toda essa cadeia e, é claro, os projetos e programas inovadores surgem a partir das grandes questões que são formuladas e das pesquisas realizadas. E aqui está uma grande oportunidade também de levar a consciência para o cidadão, sim, mas também fazer com que os grandes usos sejam colocados de uma forma evidente, em que a população em geral não seja colocada aí como grande onerada no processo de produção de energia, de consumo da energia elétrica, não de produção. Então, atualmente, 6 setores industriais consomem, aqui está um exemplo, 30% da energia elétrica produzida no país. Vou repetir, são 6 setores industriais que consomem 30% da energia elétrica produzida no país. 2 deles vinculados ao mercado doméstico, como cimento e indústria química, e outros 4 têm a produção para exportação de aço, alumínio primário, ferroligas e celulose. Além de tudo, a produção industrial ainda não está relacionada basicamente ao setor interno, mas ao setor de exportação e também relacionada à produção de matéria-prima que vai ser exportada. Então veja que a questão da desigualdade ela se insere em diversos setores da cidade e aqui com relação ao consumo de energia elétrica não é diferente. Vamos então para mais um tópico, agora a gente vai falar sobre a questão da mobilidade urbana. Então, a mobilidade urbana ela é dependente de organização do espaço, que deve estabelecer normas de acessibilidade no deslocamento de pessoas pelos mais diversos motivos, como escola, trabalho, lazer, entre outros deslocamentos. A acessibilidade e a mobilidade urbana estão completamente relacionadas à organização do território e aos sistemas de transporte. As mobilidades realizadas no espaço urbano estão classificadas em 4 grupos. Vamos a eles, então. Antes de descrevê-los aqui, como está colocado no nosso slide, também, claro, porque foi retirado o conteúdo do livro conceitual, essas separações dessas 4 questões relacionadas à mobilidade também tem a ver com você pensar a estrutura da cidade. Né? Quando você fala em mobilidade urbana, existem características específicas que devem ser pensadas para que haja um planejamento efetivo e o atendimento às necessidades da população. Se não há uma separação de setores, muitas vezes você não atende a questão dos deslocamentos de maneira essencial. Então, com relação à setorização da mobilidade colocada dessa forma, fica mais fácil de relacionar quais são as necessidades, que tipo de infraestrutura é necessária para atender os cidadãos nas suas necessidades. Muitas vezes os deslocamentos não ocorrem de maneira periódica, elas podem ser ocasionais ou não, e isso traz um outro tipo de planejamento e do pensar a questão da mobilidade urbana nas cidades. Vamos a esses 4 setores aí colocados pelo professor André Sampaio, que eu repliquei aqui no slide. Então, tem a mobilidade residencial, que é a circulação entre o local de moradia em direção a qualquer outro ponto em meio ao espaço urbano. É o desejo de adaptar as características do local às necessidades familiares. A questão da mobilidade residencial é uma questão muito importante, eu já até falei um pouco aqui para vocês sobre a questão da mobilidade residencial, que é um lugar onde você mora e é um ponto da cidade que você se desloca diariamente. Essa necessidade dessa mobilidade residencial, por vezes, ela pode ser colocada como uma questão de você residir próximo ao seu local de trabalho e dessa forma você consegue facilitar muito a sua mobilidade. Pensando que a gente está numa cidade e pensando que as cidades são desiguais pela sua própria dinâmica, a gente não consegue ainda que toda a população tenha esse nível de infraestrutura acessível. Então, a questão da mobilidade residencial ela é pensada sobre essa perspectiva, né? Se você, no lugar onde você mora, não tem os equipamentos públicos necessários, não tem um eixo comercial adequado, para que ponto da cidade você vai precisar se deslocar todos os dias para poder atender às suas necessidades diárias. Então, esse é um ponto a ser pensado e a questão do planejamento urbano também, né? À medida que você coloca a população nas periferias ou até mesmo fora dos principais eixos, você tem que dar condições para que a população possa acessar isso com maior qualidade. Quando isso não é garantido, isso deve ser discutido sim, tanto nas audiências públicas,
quanto os nossos parlamentares na esfera municipal, estadual e federal estão disponíveis para isso também. Vocês têm o direito, na condição de cidadão e na condição de gestores, de solicitarem o apoio necessário para que isso seja garantido para a maioria da população, ou que isso seja pensado de uma forma a minimizar os impactos relacionados principalmente à questão da qualidade de vida e ao meio ambiente, porque afinal de contas, se você tem todo um eixo direcionado da cidade e você tem que deslocar possivelmente 10 mil pessoas de um ponto para a cidade para o outro, você vai estar gerando impacto ambiental sim e impacto na vida das pessoas. Vamos mais a um setor então da mobilidade. Mobilidade ocasional, que ela não obedece a um período determinado. Os motivos são profissional, lazer, visita, aparentes. Então ela é colocada como essa mobilidade ocasional, é mais um setor separado aí da mobilidade urbana. Tem também a mobilidade semanal, que está relacionada aos trabalhadores e estudantes que exercem atividades longe de suas residências, repetindo-se as viagens semanalmente. E também a mobilidade cotidiana, que essa sim, é quase obrigatório. É o circuito de ligação diário entre o local de moradia e os locais de trabalho e escola. Nesse contexto, o Estatuto da Cidade instituiu as diretrizes da Política Nacional da Mobilidade Urbana e, de acordo com o seu artigo 1º, a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do município. Seu artigo 3º diz que é tratado sobre o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana como conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que garantem os deslocamentos das pessoas e cargas no território do município. Ainda no seu artigo 4 da lei, ela considera transporte urbano, conjunto dos modos e serviços de transporte público e privado utilizados para o deslocamento de pessoas e cargas nas cidades, integrantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. 2. Mobilidade urbana é a condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano. Acessibilidade, a facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor. Modos de transporte motorizado, modalidades que se utilizam de veículos automotores. Aqui nós temos uma Política Nacional de Mobilidade Urbana sendo inserida dentro do contexto do Estatuto da Cidade, para a gente entender quais são os mecanismos necessários para garantir que essa mobilidade seja feita. Chamar a atenção para vocês para que os deslocamentos das pessoas e cargas no espaço urbano, em alguns municípios ainda, o transporte de cargas pesadas ainda é feito por dentro do município. Muitos municípios alteraram isso, né, e colocaram esse eixo de transporte de carga pesada para fora do município, o que desafogou aí diversas cidades, porque havia uma questão muito grande com relação a acidentes, enfim, e com desgaste do solo, do asfalto, haviam diversos problemas relacionados a isso. E principalmente o incômodo que trazia para a população que residia no município, né, que muitas vezes acabava, além do risco de vida, ainda perdendo muito tempo para fazer seus deslocamentos diários de um ponto da cidade para o outro. Com relação à acessibilidade, facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos autonomia nos deslocamentos desejados. Muita infraestrutura ainda falta para garantir essa autonomia para os cidadãos. Vocês imaginem que só com a questão da calçada, da mobilidade urbana, isso ainda não é resolvido, né? Qualquer cidadão hoje que saia do seu imóvel, ele não consegue garantir que ele se desloque pelas calçadas integralmente sem passar por algum obstáculo efetivo, seja uma árvore, um buraco na calçada ou até a ausência da calçada. Isso é uma questão de acessibilidade. Acessibilidade também para as pessoas que têm baixa visibilidade ou têm deficiência visual, que não conseguem garantir o piso tátil em todos os lugares onde estão. Também para quem tem dificuldade de mobilidade, como cadeirantes, ou então para as pessoas idosas, gestantes. O transporte público todo tem que estar estruturado para garantir essa mobilidade e essa autonomia. No decorrer da cidade onde você está, onde você se desloca, pense também o quão é necessário que seja garantido um sistema igualitário para que as pessoas possam ter autonomia. Imagina a dependência diária de diversos cidadãos hoje que não têm garantido sequer um transporte público adequado para poder se deslocar na cidade. Então, isso é um nível de dependência ainda que a gente não pode permitir nas nossas cidades. Continuando, pessoal, nós temos ainda o artigo 5º da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que estabelece seus princípios. Acessibilidade universal, mais uma vez aqui ratificando,
desenvolvimento sustentável das cidades nas dimensões socioeconômicas e ambientais, equidade é equilíbrio, é igualdade. Mais do que isso, a equidade ela traz um eixo de equilíbrio entre aqueles que não têm acesso e aos que têm acesso. Equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo. Eficiência, eficácia e efetividade na prestação de serviços de transporte urbano. Gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Segurança nos deslocamentos das pessoas. Questão do desenvolvimento sustentável das cidades, das dimensões socioeconômicas e ambientais. Esses deslocamentos, muitas vezes, além de não estarem garantidos, tampouco atendem a essas premissas, né, de sustentabilidade ou então de acessibilidade com relação às questões socioeconômicas. Isso ainda é uma grande dificuldade. O transporte público nas cidades é terceirizado e a gente tem um complexo e amplo aí, mercado colocado que muitas vezes a população não participa diretamente, mesmo tendo algumas informações acessíveis. A gente tem reajustes anuais de toda a ordem e ainda a qualidade do transporte público é muito precária, né? A gente tem um transporte público caro, pouco eficaz, né? E ainda a população, já na sua rotina diária, imbuída aí de todas as suas necessidades, consegue participar muito pouco dessas definições. Por isso que é essencial você buscar os seus representantes, principalmente vereadores, Ministério Público ou as associações de bairro, onde seja possível, então, você ter acesso a mais informações e exigir o cumprimento dessas questões com relação à eficiência e eficácia na prestação de serviços de transporte urbano, relacionado principalmente aí ao transporte dos trabalhadores, e a maioria deles depende. Geralmente quem tem o uso de carro ou de moto e não convive diariamente com a questão do transporte público diário, talvez desconheça que a maior parte da população utiliza o transporte público e não o contrário. Apesar de a gente ter as cidades infladas de carros, né, justamente uma política nacional que foi feita nos últimos anos, ofertando muito crédito para que as pessoas pudessem comprar os seus carros e também tendo essa realidade de dificuldade do próprio acesso do transporte público, as pessoas dão um jeito. E o jeito dado é compra de moto, de automóveis, isso acaba aumentando muito o volume de veículos nas ruas, aumentando muito o impacto ambiental, principalmente a questão dos acidentes. Absurdo o volume de recurso gasto pelos governos hoje para traumas. Os hospitais estão lotados, o volume de pessoas com relação a acidentes dentro das cidades é grandiosíssimo. E pior do que isso, né, pessoal, não é só a questão dos recursos, mas a perda para os familiares é inestimável. Então, se a gente tiver um transporte público efetivo, eficiente, acessível às pessoas também, ele pode diminuir muito a incidência de impactos ambientais devido aos seus poluentes e principalmente diminuir a mortandade tão efetiva aí das nossas cidades. Bom, pessoal, agora a gente vai para o nosso quarto subtópico da nossa unidade 5, já estamos caminhando para o final da unidade 5, e a gente vai falar então sobre novas tecnologias para o uso no planejamento urbano. Aqui o professor André colocou algumas tecnologias então inovadoras que podem ser muito influentes para o planejamento urbano, seja por influírem nas construções urbanas, melhorarem saneamento, mobilidade ou fatores sociais, econômicos e ambientais de uma cidade. Tecnologias inovadoras, pessoal, é importante que o professor André colocou para a gente alguns exemplos sobre tecnologias inovadoras, mas pensando sobre o uso no planejamento urbano, a gente tem diversos mecanismos, diversos exemplos, e um deles é a questão da digitalização do acesso à comunicação com os poderes públicos locais. Em alguns municípios, inclusive, os atendimentos são todos digitais, feitos por meio de aplicativo, onde rapidamente o cidadão consegue fazer sua demanda, uma reclamação específica, uma crítica de um atendimento, ou então o local onde seja necessário adequações, e consegue receber uma resposta mais efetiva. Esse é um tipo de tecnologia inovadora que acaba facilitando a vida do cidadão. É claro que a gente está falando de planejamento urbano, porque todas as ferramentas de alguma forma passam por esse quesito do planejamento urbano e meio ambiente. Aqui no município de Maringá, por exemplo, a gente já tem um aplicativo usado nos celulares em que os cidadãos podem
baixar o aplicativo e utilizar isso para fotografar ou para enviar uma determinada mensagem para a ouvidoria do município, fazendo suas devidas demandas, e a maioria delas estão relacionadas à questão de aspectos estruturais, todas elas passando sobre questões de planejamento urbano e meio ambiente, por exemplo, calçada quebrada, árvore com queda, nós temos algumas ruas e vias que sempre acontecem acidentes, estão lá presentes, a questão de cheiros, que foi uma demanda muito recente, assim, em várias regiões da cidade aqui, cidadãos reclamando sobre a questão da dispersão de cheiro forte. Já foi identificado onde estavam o fluxo dessas empresas e a razão pela qual elas não estavam atendendo questões de critérios de proteção ambiental e essa dispersão de cheiro. Então, essa proximidade com o cidadão e esses problemas que vão criando um padrão de atendimento também para os gestores públicos, e eles conseguem entender a necessidade que existe em determinado ponto da cidade, que talvez não estava nem previsto no seu planejamento, e conseguem automaticamente avançar nesse sentido ou não, mas os registros são feitos e é um mecanismo muito útil. Existem outras tantas tecnologias inovadoras, existem ações de inovação que não necessariamente passam por critérios de descobertas ou de mecanismos que podem ser utilizados apenas com mudanças de comportamento. Não é o caso que nós vamos tratar aqui, mas também fica aí uma orientação com relação ao que sejam essas novas tecnologias. Não necessariamente, elas podem ser inovadoras e não necessariamente adotando então novas tecnologias. A inovação também tem uma grande contribuição para o planejamento urbano, principalmente com relação a comportamento que pode ser alterado, uma cultura pode ser modificada aos poucos e trazer muitos benefícios para a comunidade. Vamos falar então sobre novas tecnologias, então retomando aqui a questão do conteúdo da nossa disciplina da unidade 5. Técnicas e materiais de construção. Então nos Estados Unidos, a maioria das casas são construídas com estrutura pré-montada, com partes de aço ou madeira e depois fechada com placas de cimento e gesso. Que tipo de contribuição isso traz? Bom, no Brasil já existem tijolos ecológicos em que o uso de argamassa é mínimo, pois vêm com encaixes e são fabricadas de forma menos impactante ao meio ambiente. Essas técnicas trazem benefícios como o uso mínimo de água, redução em 90% da quantidade de resíduos de entulho, economia em energia elétrica devido ao conforto térmico da construção, redução de resíduos líquidos e contaminação de água. Apenas numa inovação tecnológica aqui com relação à construção, as construções em geral, a gente já consegue ver que há benefícios de toda a ordem, tanto em relação à quantidade de resíduos gerados. A gente tem um problema gravíssimo. As áreas que não estão ocupadas no município geralmente são alvo de descarte inadequado. A gente tem problemas de toda a ordem no município que estão relacionados às pessoas que fazem as suas obras, suas reformas, e acabam, para não pagar um serviço adequado de recolhimento e destinação do resíduo, descartam nessas áreas, trazendo grande impacto ambiental na vida diretamente daqueles moradores que lá estão e convivendo com essa questão. Então imagina, já haveria aí uma grande redução com relação à produção de entulho. Também a economia e energia elétrica devido ao conforto térmico da construção. Se a gente tem também uma edificação onde o material construtivo ela seja mais adequado, a gente não precisa usar com tanta frequência ventilador, ar-condicionado, e a gente consegue ficar na nossa casa com um conforto térmico maior, portanto a gente usa menos energia elétrica. E também a redução de resíduos líquidos e contaminação de água, aqui tudo gerado, é claro, com os materiais utilizados para construção, que são descartados invariavelmente ali no local onde está sendo feita a obra, e esses materiais contêm resíduos muito pesados e acaba poluindo muito o meio ambiente. Vamos falar então de outra tecnologia, que são as células solares para envelopar edifícios. Então a energia fotovoltaica pode vir a ser a solução de inúmeros problemas ambientais, econômicos e sociais. Existe muita tecnologia no setor sendo desenvolvida, como células para envelopar edifícios. Uma equipe de pesquisadores australianos alcançou a maior eficiência já registrada em células solares flexíveis, não tóxicas e com baixo custo de produção, indicam que essas poderão ser usadas para envelopar edifícios, transformando suas paredes em gigantescos painéis solares. Essas células solares para envelopar edifícios, elas já existem
né? Aqui ele está falando que ainda existe um grupo de pesquisadores australianos que alcançaram maior eficiência, mas ele já está disponível, alguns setores já utilizam isso e a gente consegue ter inúmeros benefícios com relação à questão do baixo custo de produção e indicam também que poderão ser usados para envelopar edifícios para transformar suas paredes em gigantescos painéis solares, porque a gente consegue absorver então a produção energética a partir da energia fotovoltaica. Também com relação às novas tecnologias já disponíveis hoje, muitas pessoas ao desenvolver as questões do plano de habitação, principalmente de baixo custo, hoje já está disponível. Muitos municípios adotaram isso. As unidades de habitação de interesse social, inclusive, elas têm já placas solares instaladas, né, nos seus tetos para garantir, então, que haja uma produção energética ali, de autonomia energética para as residências, né. Alguns municípios adotaram a inserção de placas solares, isso traz mais qualidade de vida, redução de gastos para aquela população que ali está, justamente porque acessa a habitação de interesse social devido à questão da desigualdade econômica, acabam recebendo um recurso muito menor de rendimento por mês e ao invés de retirar esse recurso para pagar a energia elétrica, eles podem utilizar esse recurso para uma outra destinação. Então é muito importante, na condição de gestores públicos, pensarem também nessas possibilidades com relação à produção energética, que pode sim favorecer a população, a sua maioria aí provinda de desigualdades econômicas e sociais, de todas as vulnerabilidades possíveis, inclusive com relação ao acesso à energia elétrica. Continuando, a gente tem aqui também uma outra tecnologia, é a tinta que absorve poluição atmosférica. A tecnologia está sendo desenvolvida por cientistas de uma universidade italiana e já está em algumas áreas turísticas da cidade. A nova tinta é acionada pela luz, que estimula substâncias como dióxido de titânio, reduzindo imediatamente os níveis de poluentes em mais de 50%. A combinação da luz natural ou artificial com o produto cria oxidantes radicais, que interagem com esses poluentes do ar e os transformam em molécula de sal. Bom, essa tinta, então, feita por uma universidade italiana, foi colocada em alguns pontos turísticos e aí ela consegue fazer com que esses oxidantes radicais que interagem com esses poluentes do ar e os transformam em moléculas de sal. Eles foram instalados, a tinta foi colocada principalmente em túneis, né, onde trafegam os carros. Você vai ter mais detalhamento aí dentro do nosso livro didático para vocês conhecerem um pouco mais sobre essa tecnologia. E aí é onde tem a maior dispersão e tem uma dispersão contínua ali de gases poluentes dos carros, mas principalmente é onde ficam também mais retidos. Então, ao passar essa nova tecnologia a partir dessa tinta, conseguiu reduzir substancialmente a questão da poluição atmosférica dentro daqueles túneis. Então é uma tecnologia inovadora, acessível, ainda em desenvolvimento, e o professor André colocou essa referência aqui para a gente pensar também em uma outra possibilidade. Se você tem aí no seu município universidades públicas e privadas também, os cursos de engenharia ou de novas tecnologias, enfim, é importante você conhecer a realidade da produção. Nós temos incubadoras tecnológicas que são grandes parceiros dos municípios e podem sim auxiliar o trabalho da gestão pública, né? Vocês podem conhecer novas tecnologias, implementarem programas e projetos nesse sentido, tendo a contribuição aí dos jovens pesquisadores, dos estudantes dos mais diversos cursos de graduação. Como eu já disse, a disciplina de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, ela é multidisciplinar e ela conta com os mais diversos saberes. Então vocês com certeza vão encontrar novas tecnologias que vão poder contribuir em algum quesito dentro do planejamento urbano e do meio ambiente. Aqui o professor André citou algumas novas tecnologias que não estão disponíveis no nosso país, mas algumas já estão, inclusive foram importadas e ainda tem grandes oportunidades aí, como eu já disse, nas incubadoras, nas universidades, que podem contribuir sim, tanto com o desenvolvimento quanto a aplicação propriamente dentro do planejamento urbano e do meio ambiente. Bom, pessoal, eu vou passar então as considerações finais aqui para vocês.
com relação à nossa unidade 5, nós conhecemos a respeito dos principais setores para a gestão urbana vinculados à infraestrutura das cidades, tais como saneamento básico, com foco no tratamento de resíduos sólidos, energia elétrica e sua relação com as cidades e a mobilidade urbana. E por fim, nós demonstramos algumas novas tecnologias de cunho sustentável. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. A gente tratou aqui sobre diversos aspectos relacionados ao planejamento urbano e meio ambiente. Essa unidade 5 fechou então todo o arcabouço teórico que a gente tem disponível no nosso livro, produzido pelo professor André Sampaio. E aí eu gostaria de pedir para vocês então que estudassem, lessem. Não foi possível abarcar todo o conteúdo disponibilizado numa aula só, então é essencial que vocês leem, façam as suas atividades, porque elas sim vão reforçar todo o aprendizado que a gente teve aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima oportunidade. Tchau!